A gente volta a falar sobre essa orientação do Ministério da Saúde de suspender a campanha de vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sanitarista, um dos fundadores da Anvisa, Dr. Gonçalo Vecina. Neto, obrigada pela atenção com a Band News FM. Como vai? Boa tarde. Oba, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês na Band News FM. Professor, como é que o senhor avalia a entrevista coletiva concedida nessa tarde pelo Ministério da Saúde, pelo ministro da Saúde, e esse anúncio aí de suspender a vacinação para essa faixa etária sem comorbidades? Veja, Débora, eu acho que o Ministério da Saúde cometeu mais um equívoco, e o ministro também cometeu mais um equívoco. Se não falta vacina, porque é o que ele diz que não falta vacina, não tem por que não destinar vacina para os jovens. A Inglaterra resolveu suspender temporariamente a vacina nessa faixa etária de 12 a 15 anos, há alguns dias atrás, e já voltou atrás. Por que ela resolveu suspender? Com medo do efeito colateral, que é uma doença grave, pericardite, uma inflamação do pericárdio, ou miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco. Porém, eles sopesaram a possibilidade de ter a doença cardíaca ou ter a Covid. E ter a Covid provoca mais sofrimento e morte do que ter a miocardite ou a pericardite. E eles voltaram atrás e estão aplicando novamente a vacina. É a posição de vários governos estaduais e municipais de continuar utilizando a vacina. O Ministério da Saúde está equivocado. Os técnicos que resolveram fazer essa proposta estão equivocados. Estão certos os governos do município do Rio, o governo do estado de São Paulo, em continuar fazendo a vacinação dos jovens com a vacina da Pfizer, que é a única que é aprovada. Não existe intercambiabilidade de vacina para jovens, existe intercambiabilidade de vacina para velho. Para jovem não existe, a única que tem é a Pfizer, não pode ser aplicada a outra. E ela deveria estar sendo aplicada porque o risco de morrer tendo a doença é maior do que o risco de morrer tendo pericardite ou miocardite. Doutor, eu queria aproveitar o senhor para saber se o senhor entendeu qual foi o real motivo alegado pelo Ministério da Saúde para anunciar essa suspensão, porque a gente acompanhou atentamente a coletiva, foram distribuídos números, etc. e tal, e de verdade, eu confesso a minha ignorância, eu não entendi o real motivo. Não existe um real motivo, porque o motivo que ele gostaria de dizer é que a vacina pode fazer mal para esses jovens. E aí ele está propondo que a vacina só seja utilizada com os portadores de comorbidade, que é onde existiria um risco maior. Na verdade, o motivo real da suspensão da utilização da vacina em jovens é falta de vacina. A redução das vacinas da AstraZeneca levou o Ministério a repensar a utilização das vacinas da Pfizer e por isso ele está proibindo, não, porque ele não pode proibir desse jeito, né? Mas está dizendo, olha, a vacina da Pfizer tem que ser usada para vacinar a população que ainda não foi vacinada e não para a população de 12 a 18 anos que não seja portadora de comorbidade. É a única explicação. Tem uma outra explicação aí que tem gente falando nisso, eu acho bobagem. É porque o ministro virou negacionista de vacina e quer fazer um agrado na clientela bolsonarista, dizendo, a vacina não. Mas eu acho que é bobagem, né? Não pode ser isso. Doutor Vecina, puxando ainda por esse gancho, já que o senhor falou a respeito das comorbidades, qual que é o sentido real, então, já que foram apresentados alguns dados nessa entrevista coletiva e uma das justificativas era a existência de eventos adversos, né, os chamados eventos adversos, em alguns jovens que teriam tomado a vacina da Pfizer. Então, qual seria o real sentido em continuar a vacinação para adolescentes com comorbidades e suspender a vacinação de adolescentes que não têm comorbidades? Em tese, é que quem tem uma comorbidade, ao pegar a doença, tem um risco maior de morrer. Então, nestes, vale a pena correr o risco
da doença miocardite do que no que não tenha a comorbidade. Essa que é a ideia. Mas eu já disse, a Inglaterra voltou atrás há tempo. O que o ministro devia ter feito é não ter falado mentira, porque o que ele falou é mentira. Tecnicamente, o correto seria dizer: temos um problema de abastecimento de vacinas. Vacinaremos os nossos jovens um pouco mais à frente. E ponto. É isso que ele devia ter feito, não ter mentido para o Brasil. Doutor, para aqueles pais, né, de adolescentes nessa faixa etária que estão preocupados, que mandam mensagens para cá falando: e agora, meu filho se vacinou? E agora, estou na dúvida. Quer dizer que tem um risco, né? Quando o senhor fala sobre esse risco de miocardite, é uma possibilidade muito remota, né? Vale ressaltar que é um índice muito baixo, né? Não significa que a pessoa vai tomar vacina e vai ter um efeito colateral, né? Não. Veja, é só olhar o que está acontecendo em outros países mais desenvolvidos que o Brasil. É o caso de Israel, é o caso da Inglaterra, que estão utilizando a vacina na faixa etária de 12 a 18 anos. Existe a possibilidade de ter a miocardite e a pericardite? Existe. Essas doenças têm tratamento? Tem tratamento. Porém, podem causar morte? Muito remotamente podem. Ter a doença é mais provável de causar morte. Então, o que a Inglaterra fez foi sopesar. Ter a doença, ter o efeito colateral, a miocardite. E a conclusão que eles chegaram: quem tem a doença tem mais chance de morrer do que quem tem pericardite. Então, vamos continuar a vacinação. Infelizmente, não existe nenhum remédio sem efeito colateral. E estas vacinas, todas elas, têm um efeito colateral indesejado. E nós temos que sempre estar comparando o benefício com o risco. É isso só. E o próprio Ministério da Saúde deu, nessa entrevista coletiva, números que comprovam o quão ínfimo é o número de problemas. Eles falaram de um universo de 3 milhões e meio de adolescentes que já foram vacinados, 1.545 apresentaram eventos adversos, já é um número pequeno. Aí eles dizem, 93% desses 1.545 tomaram imunização errada, ou seja, doses de outras vacinas que não a Pfizer. E aí isso já contabiliza como evento adverso. Sobram 109 vacinados do universo de 3 milhões e meio com a Pfizer que relataram eventos adversos, exceto vacinação errada. E desses 109, ele diz, a maioria leve, evento adverso leve. Então a gente vai diminuindo, de um universo de 3 milhões e meio, sobrou menos de 100. É muito pequeno frente ao risco de quem tem a doença. Quem tem a doença tem um risco real de morte e devem ter ocorrido mortes que não estão contabilizadas aí nessa prestação de contas do Ministério. Mortes por Covid-19, que é uma coisa grave. Então, nós, infelizmente, morre muito pouco jovem. Né? Essa doença mata 2 em cada 1.000 nessa faixa de 0 a 40 anos. Mata 15 em cada 100 na faixa dos 80 anos. Então, mas existe 2 em 1.000 que mata de 0 a 40 anos. É pequena a probabilidade de matar, mas existe. Por isso que a gente sempre está comparando o efeito colateral com a doença. Doutor Gonzalo, em relação a essa determinação ou orientação de suspender a vacina para essa faixa etária, gostaria de lhe perguntar, fazendo uma comparação com o que aconteceu com as grávidas, né? Houve um caso também isolado de uma mulher grávida que tinha tomado a vacina, no caso da AstraZeneca, e morreu. A partir daí foi suspensa a aplicação de AstraZeneca nessas mulheres grávidas. Seria protocolo também fazer o mesmo com os adolescentes? Eu volto a afirmar que no caso da adolescente em São Bernardo do Campo que morreu, não há ainda relações com a vacina. Mas por segurança, não seria protocolo fazer essa interrupção da vacinação? Veja bem, tem alternativa para vacinação de grávidas? Tem.
Qual é a alternativa para vacinação de grávidas? A Pfizer e a Coronavac. Isso. Não, a AstraZeneca foi suspensa. Será que nós suspenderíamos a AstraZeneca se não tivéssemos opção? O risco de ter trombose com a vacina e o risco de morrer com a Covid-19, qual é maior? Então, no caso da AstraZeneca, eu tinha duas outras alternativas de vacina, já que a Janssen também não pode ser utilizada porque ela tem o mesmo tipo de efeito colateral da AstraZeneca. Mas eu tenho Coronavac e eu tenho Pfizer. Pfizer e Coronavac protegem contra a doença? Protegem. Então eu vou utilizar Pfizer ou Coronavac para as grávidas. Esse jogo é um jogo que a epidemiologia joga muito bem. Isto que o ministro fez hoje à tarde não é um jogo da epidemiologia, é um jogo político. Muito bem, agradeço mais uma vez, Dr. Gonzalo Vecina, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sanitarista, um dos fundadores da Anvisa. Obrigado, Dr. Vecina, mais uma vez pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Até a próxima. Sempre às ordens, parabéns por informar o nosso povo. Obrigado. Sempre às ordens. Obrigada, doutora.